falar sobre vencer ou tornar-se forte, ser forte nos dias que você realmente precisa ser forte, nos dias de luta. E é o texto que nós vamos ver. 1 Samuel 30, versículo 1 em diante, fala de uma batalha, ou de uma aparente derrota que Davi teve em Ziclag. Quando ele volta, deixa eu já ler desde agora, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferida e queimada. Deixa eu só lembrar um negócio. Davi aqui não era ainda oficialmente rei, ele era ungido por Samuel, ele havia recebido o espírito de liderança, ele havia recebido o espírito de Deus, mas ele ainda estava numa fase em que Deus estava preparando ele. Olha que coisa interessante, enquanto Deus preparava Davi, ele passou por muitas batalhas. Ele lutou com Golias. Depois que ele luta com Golias, ele se torna um oficial do exército de Saul. Depois ele é expulso da corporação, é retirado, porque ele se tornou um problema, ele era mais forte que o próprio rei. Então ele é retirado, e ali ele luta muitas batalhas, porque cada lugar que ele ia, ele era rejeitado. Então ali ele lutava, ia para outro lugar, e eu tenho a impressão, eu estava pensando hoje à tarde, a unção que Davi recebeu tornou-se um problema na vida dele. Em certos momentos, dá a impressão que a unção que nós recebemos torna-se um problema, porque as lutas se intensificam, porque Deus começa a preparar você, e a impressão, eu tenho esse sentimento, que você vai ver logo em seguida, quando Davi se prostra naquele dia, ele não se prostrou apenas por causa daquela ocorrência, ele se prostrou, na minha concepção, no meu entendimento, conjectura minha, ele se prostrou porque ele dizia: eu não aguento mais, a unção que eu recebi lá atrás, naquele dia em que Samuel vai na casa do meu pai e me unge, tornou-se um problema para a minha vida. Em todos os lugares que eu vou, eu acabo por final sendo rejeitado. Sabe, muitas vezes você pensa que a unção que Deus te deu, o poder que está aí na sua vida, Deus ter te separado da sua família, Deus ter te tirado do lugar onde você estava, de trás da malhada, de trás das ovelhas, Deus ter te tirado dali, tornou-se um problema. Eu poderia estar melhor, agora eu sou um líder, tem um monte de gente dependendo de mim. Eu quero dizer uma coisa para você, muitas vezes eu já pensei isso na minha vida. Deus, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, e agora nem desistir eu posso, porque tem um monte de gente dependendo da minha força. Porque líder não pode desistir. Líder não pode desistir. Líder pode ter vontade de desistir, mas líder não desiste. Líder tem vontade de pecar, mas líder não peca. Líder tem vontades, mas ele renuncia às vontades que ele tem. E é o estado que Davi se encontra nesse dia. Ele não era rei, ele não era nada. Afinal de contas, o que era aquele ser que se tornou Davi? Um homem sanguinário, porque foi o que a vida obrigou a ele. Quantas vezes você pensa que não valeu a pena ter entregado a vida a Cristo? Mentira de Satanás contra você. Mentira de Satanás contra você. Do que valeu? Eu estou aí enfrentando os mesmos problemas, eu tenho as mesmas crises. Sim, você pode ter os mesmos problemas, as mesmas crises, mas você tem um destino que outras pessoas que ainda não encontraram a Cristo não têm. E o destino que você tem é passar a eternidade com Deus. Sabe, viver é bom, viver é maravilhoso, mas viver sabendo que você está indo passar a eternidade com Deus é perder o medo da morte. É amar a vida, sem contudo ter medo de morrer. Mas eu vou perder tudo. Se você perder tudo, você ganha tudo outra vez. Se você morrer, você vai para o céu, passar a eternidade com Deus. Se você viver, você vai vencendo enquanto viver. Mas Davi, nesse dia, encontrava-se numa situação muito difícil. Muito difícil. Versículo 2 diz: tinham levado cativos as mulheres. Não sei se eu li todo o versículo 1, eu li todo o versículo 1. Volta o versículo 1 e emenda com o versículo 2 para mim. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém matara, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Ou seja, saquearam, queimaram
E olha só o que acontece no versículo seguinte: Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Pensa que situação. Sabe, você quer ferir um homem? Você quer ferir alguém? Tem duas coisas: você quer agradar alguém? Trate bem o filho dessa pessoa. Você quer ferir alguém? Fira o filho de alguém. Você pode atingir um homem, mas se você atingir a família dele, esse homem vai reagir. Porque nada dói mais. Para quem tem filho aqui sabe que a coisa que mais importa para você, sabe, você protege os seus filhos muito mais do que protege você. Você cuida, e é normal, porque nós somos pais. Imagina, Davi chega com seus homens, com seus valentes. O seu exército é formado de 600 pessoas só, 600 homens só. E eles chegam naquela cidade onde eles iam ser recebidos pela sua família, encontrar-se com a sua família, e eles encontram tudo destruído e não sabem, será que morreram todo mundo? Não é parecido com o que a gente está vivendo hoje, mas o que a gente está vivendo hoje tem alguma semelhança, porque você não sabe o que pode acontecer com alguém da sua família. Eu quero que você levante a sua mão, estende a sua mão em favor da sua casa agora, e diz para Deus: Deus, guarda a minha família. Eu quero que você lembre dos seus filhos, do seu cônjuge, coloque eles debaixo da sua oração agora por 1 minuto. Você vai orar. Você vai dizer: Senhor, o que eu tenho de mais importante não é o dinheiro, não é minha casa, não são meus bens. O que eu tenho de mais importante é a minha família. Senhor, eu te peço agora, libera anjos, porque a única imunidade que nós temos, ela está em o Senhor nos cercar, o Senhor nos proteger. Não temos nenhuma outra imunidade. Podemos tomar todos os cuidados, e isso tem que ser feito, mas só uma coisa vai nos guardar: o Senhor. Só o Senhor pode nos proteger, porque tua palavra diz: se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Senhor, eu te peço agora, cerca as famílias, livra as famílias. O Senhor tem guardado até aqui, o Senhor tem guardado, e eu te peço, continua guardando, continua protegendo, continua sustentando. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Sabe, a única imunidade garantida que nós temos é se Deus nos cercar. Que a tua família tem é se Deus cercá-la. Porque a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Por isso não adianta ter medo demais, tem que ter cuidado demais. Medo demais não vai resolver. Você precisa vencer o medo nesses dias, porque medo demais não vai resolver. Pavor não vai resolver, pelo contrário, vai gerar um inferno. É preciso ter cuidado, e é preciso ter clamor, é preciso ter oração, para que Deus nos cerque e nos guarde. Tudo queimado. E o versículo 4 diz: então Davi e os seus homens, aqui chama de povo, mas eram os seus homens, os seus 600 valentes, que se achavam com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Muito bem, chorar faz parte da vida humana. Davi havia chorado com esses homens muitas vezes. Davi havia rido com eles, cantado canções com eles, chorado com eles, mas esse dia não era um dia para Davi chorar. Esse dia era um dia para Davi. Eu quero te mostrar 5 lições, rapidamente, que nós precisamos aprender sobre essa história, ou nessa história com Davi, com os erros e os acertos dele. E o primeiro erro que Davi comete nesse dia, é que ele achou que ele podia chorar junto com os homens dele, mas nesse dia ele não podia. Sabe por quê? Porque a família tinha sido afetada. Se fosse outra perda, eles podiam todo mundo debruçar no chão e chorar juntos, e eles iam se levantar, limpar o choro e tocar a vida. Mas nesse dia era dia de desespero. E em dia de desespero, se um líder não se levanta, se um homem, se um pai não se levanta, e eu sei, essa semana Deus me deu uma palavra para uma pessoa, e eu cheguei e falei: olha, eu preciso te dar essa palavra, mas ela é pesada demais. Porque Deus estava me dizendo: você carrega o legado da sua família, e você precisa se levantar. Eu sei que carregar a responsabilidade
de levar o legado de uma família, a história de uma família, o destino de uma família, ou então de proteger uma família, é uma responsabilidade que nenhum ser humano normal tem condição de carregar. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, e Davi estava, então porque Davi estava cheio do Espírito Santo, as suas mulheres, os seus filhos também tinham ido cativo, mas aquele dia, ele precisava ter o entendimento de que ele não poderia ter chorado junto com os valentes dele. Aquele dia ele não podia. Então a primeira lição que nós precisamos aprender: tem momentos que nós podemos chorar com os nossos valentes, mas tem momentos que os valentes choram e você planeja a guerra, você planeja a ação. Não dá para se prostrar quando os filhos, as mulheres haviam sido levados cativos. Nesse dia Davi não tem um lugar que você pode chorar sempre, na presença de Deus. Tem um lugar que você pode chorar, e esses dias são dias. Tem dia que eu venho aqui e olho essas cadeiras distantes, e eu penso, Deus, me dá um desespero. Porque esses dias eu olho as fotos e os filmes, os vídeos de alguns dias atrás, nós éramos uma multidão enorme aqui. E aí agora, umas poucas pessoas, todos muito importantes, mas são poucos. As cadeiras distantes, eu olho há 40 e poucos dias atrás, nós chegando de 2 revisões, super lotado, as pessoas se abraçando, se apertando, ninguém foi contaminado, graças a Deus, ninguém dessa igreja tem esse diagnóstico, graças a Deus, pura misericórdia, porque não tem, nós tínhamos acabado de chegar de viagem do exterior, Deus nos guardou. Eu mereço mais que os outros? Não, eu sei que não há arrogância nenhuma nisso. Mas nós tínhamos isso aqui, as pessoas empilhadas aqui, uma abraçando as outras. E agora nós temos distância, alguém vem pegar na mão da gente, a gente falou, perdão, não posso. Agora não. Sabe, é fácil isso. É tempo de chorar sim, mas não chore no lugar errado. Não chore na circunstância errada. Perante os seus valentes, nos dias mais difíceis, você se levanta. Porque se você não se levantar, eles também vão se dobrar. E se todo mundo se dobrar, está feita a desgraça. E não pode acontecer desgraça nenhuma. Sabe por que esse mal veio? Ele não veio para desgraçar a sua vida, ele veio para limpar a sua vida. Sabe, você que está aí na sua casa, na folga do seu sofá, achando assim, não, daqui uns 2 meses eu vou para a igreja, porque não está tudo bem aqui, assiste metade do culto, a outra metade fica nas mídias sociais. Sabe, eu tenho uma notícia para você. Você precisa entrar na guerra junto com os demais irmãos. Você precisa entrar junto com eles. E você que não pode vir, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, que você não tem que se preocupar. Você vai ser tão abençoado quanto os que vieram. Você vai ser tão abençoado quanto os que vieram. Valentes, líderes, chefes de exército. Porque Davi não era, sei lá o que Davi era. Nesse instante não dava nem para saber, mas ele sabia, eu tenho a responsabilidade sobre esse povo. E ele chora, e o versículo 6, diz assim, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. O povo falava em apedrejá-lo. Porque todos estavam, eu preguei, agora à tarde eu preguei em espanhol, porque eu gravei a palavra do Congresso de Homens da Argentina, e a versão diz assim, eles tinham uma amargura de alma. Amargura de alma. É óbvio, eles tinham razão de ter amargura de alma. Se você tem alguém doente na sua casa, se você perdeu bens, você tem razão de ter amargura de alma, e alguém precisa te ajudar a se levantar. Ah não, é um fraco, é um covarde. Não é fraco nem covarde. Eu sabe por que eu sei? Porque eu sou um valente, e muitos dias eu tenho vontade de ir para a poeira. Não vou, nunca fui, nunca irei. Porque tem uma decisão na minha vida, porque tem uma responsabilidade na minha vida. Um dia eu aceitei o encargo de ser um líder. Um dia eu aceitei o encargo de renunciar tudo para conduzir pessoas para o céu. E eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu posso pecar contra mim, eu posso me ferir, mas eu não vou ferir o chamado que Deus me deu, por amor da minha própria vida, por amor das pessoas que eu preciso conduzir. Eu não serei covarde de fazer isto.
Então, valentes também choram, valentes também têm amargura de alma. Esses caras eram os melhores, mas eles tinham amargura de alma. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo e matá-lo a pedradas. Era isso que o povo estava conversando. Vamos matar Davi. Davi é cúmplice dessa situação. Davi levou a gente para a guerra, não deixou ninguém guardando a cidade. Olha o que aconteceu. Cada um por sua, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Parece que muda completamente. Davi tem um insight. E a terceira coisa, aliás, a segunda coisa que eu quero que você aprenda com isso, é que quando o valente se dobra, ele corre o risco de ser morto, de ser apedrejado. Não literalmente, mas corre o risco de levar o seu comando, os seus comandados a desistir e morrer. Olha aqui para mim, valentes, não morra. Pais, não morra. Levante-se. E o terceiro ensino dessa história é: Davi se reanimou no Senhor. E o próximo versículo diz que Davi consultou, disse Davi a Abiatar, imediatamente, impressionante, Davi deve ter chorado aqui 2 ou 3 horas, quando ele percebeu que o povo começou a se levantar e se revoltar, ele disse: espera aí, eu sou o líder. Olha para mim, pai, olha para mim, mãe, vocês são os líderes, vocês são os responsáveis, você é o único da sua casa, você é o responsável. Ah, mas esse peso, eu sei que é pesado, mas se você não se levantar, eles também não vão levantar. Quantos estão entendendo? Precisa levantar, precisa levantar. Líderes se levantam. Disse Davi a Abiatar. Davi se levanta, se reanima no Senhor, e se levanta e diz para Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. E o próximo versículo diz: então consultou Davi o Senhor. Davi faz 2 coisas aqui, porque ele se reanimou. Olha aqui para mim, quando você se reanima, você consulta a Deus. Davi se reanimou e consultou o Senhor. E essa é uma das coisas mais corretas de se fazer nesses dias. Consulte Deus em cada ação sua, consulte Deus em cada atitude sua. Não faça as coisas da sua vontade, não faça as coisas, consulte Deus. Davi consultou o Senhor dizendo: perseguirei esse bando? Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Davi faz perguntas para Deus. Respondeu-lhe o Senhor. Diga comigo: respondeu-lhe o Senhor. Deus responde a oração, Deus responde a consulta, Deus responde quando você vai na presença dEle. Deus responde. Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Porque de fato, primeiro você vai alcançá-lo, e você vai libertar tudo que era seu, sua família. Sabe, se Davi naquele dia fica prostrado, o rei Davi, que nós lemos hoje, não teria existido. Aqueles 600 homens teriam matado ele. Quantos estão me entendendo? Acabou, ele não daria na história, ele não comporia, ele não faria parte da composição da história bíblica, por uma atitude. Se ele permanece, não, eu tenho direito. Às vezes eu falo assim, eu penso comigo: eu tenho direito, poxa, eu vou sumir um pouquinho. Aí minha mulher não deixa. Ainda bem que ela não deixa, viu? Pensa numa mulher dura, hein, cara. Me carrega no cabresto. Não vai não, não faz não. Tá bom. Não sou burro nem nada. Vou obedecer. Sou cavalo, mas burro não. Então, graças a Deus que você tem um cônjuge, ou se você não tem ainda, vai ter, né? Solteiros aí vão ter, né? E vai ajudar, um ajuda o outro. E Deus diz: persegue e liberta tudo. Persegue e você vai libertar. Tem mais um versículo nesse texto. Agora vamos lá para o 16. Eu falei sobre 3 pontos, né? Então, o quarto é: quando você vai para a guerra, olha aqui para mim, você vai vencer se você consultou Deus, se Deus está com você. Esse é o quarto ensino desse texto. Primeiro ensino qual que é? Não chore no lugar errado, ou no momento errado. Segundo ensino: se você chorar no lugar errado, você pode ser apedrejado. Terceiro ensino: se você consultar a Deus, Ele vai te dizer: vai que eu vou com você. E o quarto ensino é, qual que é o quarto ensino mesmo?
Hã? Não, consultar a Deus é o terceiro. O quarto ensino é: se você for para a guerra conduzido por Deus, você vai vencer. Você vai vencer. Se Deus for com você, se Ele te disse para ir, se está comprovado que Ele disse para você ir, vai que você vai vencer. E não só vai vencer. O quinto e último ponto, que está do versículo 16 até o final. Ele recolhe os despojos. Ele traz de volta tudo o que era deles. E aí eu vou te mostrar um segredo tremendo aqui. Um segredo tremendo. E descendo os guiou. E eis que estavam espalhados, agora já estou lá, os inimigos, estavam espalhados em toda a região. Os amalequitas estavam espalhados em toda a região, bebendo, fazendo festa, por todo aquele grande despojo. Vou te ensinar, não está nos meus itens a aprender, mas depois de cada vitória, se você for fazer uma festa, faz de olho aberto. Não brinca não, os caras ficaram tudo bêbados aqui, certeza, muito vinho, tinham roubado muito vinho, estavam descuidados, quando Davi chega com 400 homens só, porque agora já não eram mais 600, bebendo, fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Ou seja, eles tinham roubado dos filhos de Deus. Ninguém rouba dos filhos de Deus e fica impune. Ninguém rouba um filho de Deus e fica impune. Saiba disso aqui, ninguém toca em nós e fica impune. Não tem, não há. Sabe, às vezes você pode pensar, não, mas Deus não tomou justiça. Você pode não ter visto, mas aguarde. Ninguém toca. Ninguém pode tocar sem ter consequências. E eles haviam roubado Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo, ou seja, do entardecer, crepúsculo do vespertino, aliás, do amanhecer, até a tarde do dia seguinte, desde o crepúsculo vespertino, ou seja, desde que o sol nasceu, ou antes do sol nascer, até a tarde do dia seguinte, ou seja, ele lutou por quantas horas? Ele lutou de uma manhã até a outra manhã, 24 horas, e mais 12 horas. Ele lutou por 24, quantas horas? 36 horas sem parar. Quando você entra numa guerra, não faz parte dos meus itens a ensinar, mas entenda que tem guerras que você entra e não pode parar no meio dela. Tem que ir até o fim. E é o que eu estou tentando nesses dias de quarentena. Todo dia. Tem dia que eu falo assim, não faço mais live, não gravo mais nada. Porque não é fácil, mas botou a mão na espada, agora lute. 36 horas, 36? Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Próximo versículo rapidinho. Assim Davi salvou, preste atenção, assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem o prato, nem o talher, nada faltou. Nada faltou. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Você pode dar um aplauso sobre isso? Tudo Davi tornou a trazer. Mas isso ainda faz parte do quarto item. Agora vai para frente. Vai para frente. Também tomou Davi todas as... aí, obrigado. Você estava certo ou eu estava errado. Pela primeira vez, hein, Diogo? Davi não tomou só o que era deles. Davi agora toma o que era dos inimigos. Despojo, saque. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Mas você vai aprender algo muito importante para frente. Agora que você vai aprender o quinto item. Chegou Davi aos 200 que ficaram cansados. Aconteceu que no caminho, porque eles chegaram de batalhas e não tinha lugar para descansar. E claro que tinha pegado fogo, tinha queimado tudo. Não tinha cama, não tinha comida, não tinha nada. Eles estavam ali numa situação morrendo de cansado, e 200 desses homens não aguentaram. Por isso que só foram 400 para a batalha. E Davi falou: não, vocês ficam cuidando das coisas aqui, porque nós vamos voltar. Eles não deram conta de passar o rio estava cheio, não deram conta de passar.
Chegando Davi aos 200 homens, voltando agora, aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi, que tremendo, e do povo que com eles vinha. Eles foram encontrar fazendo festa, dizendo: vocês venceram, meu Deus, que tremendo, que maravilha, e abraço, e celebração. Aproximando-se destes, o Davi saudou-os cordialmente, ou seja, um sinal de que Davi disse: vocês tinham que ficar cuidando das nossas coisas, nós tínhamos que ir, 400 para vencer um exército inteiro. Versículo: então todos os seus filhos, então todos os filhos de Belial, porque todo lugar tem filho de Belial, desculpa, mas todo lugar tem gente ruim, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos, cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vão embora. Tem gente que é assim, não é? Você não me ajudou? Ele pode não ter te ajudado no fronte, mas ele te protegeu aqui, ele cuidou das suas coisas. E Davi diz, aliás, versículo 23, porém Davi disse: não fareis assim, meus irmãos. Essa é a quinta lição. Tudo que Deus te dá parte é para você, e parte você deve repartir. Repartir com aqueles que não foram, que não puderam ir com você, por alguma razão. Tem gente que não pode vir conosco nesses dias. Eu te entendo, você que tem que ficar, não pode vir. Mas nem por isso você vai ficar fora da bênção de Deus. Nem por isso você vai ficar fora. Deus vai compartilhar com você aquilo que Ele está dando para mim. Ele vai compartilhar. Quero que você receba essa palavra. Aqueles que têm ficado em casa chorando, porque tem gente que não vem porque não quer, mas tem gente que não vem porque não pode, diz: pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Sabe, eu tenho misericórdia dessas pessoas. Eu tenho compaixão dessas pessoas. Sabe, Deus vai dar a sua parte nessa batalha. Tudo que nós resgatarmos nesses dias, e nós vamos sair do outro lado mais prósperos, nós vamos sair do outro lado melhor, e nós vamos compartilhar com aqueles que não puderam ir para o fronte de batalha. O quinto e mais importante dos ensinos que eu quero te dar é que tudo que Deus te dá, uma parte não é para você comer, uma parte é para você compartilhar, uma parte é para você dar. Quando aquele que retém mais do que lhe é necessário, vai servir para ele para o mal. Sabe, porque tudo que Deus te dá, o pouco ou muito. As pessoas que trazem cesta básica, eu estou pedindo para vocês trazerem, não são quem tem muito dinheiro, são quem tem compaixão. Quem compartilha, não é porque tem sobrando. Quem compartilha normalmente é quem tem compaixão. E aí Davi disse: espera aí, meus irmãos, não fareis assim, meus irmãos. Com o que nos deu o Senhor, e Davi glorificou a Ele, porque Davi havia pedido para Ele, que nos guardou, além de nos dar, Ele nos guardou, e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos, irmãos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Você pode dar um aplauso a Deus por isso? Que ensino! Que ensino tremendo! Eu tenho para comer, eu compartilho com quem não tem. Eu tenho roupa, eu compartilho com quem não tem. Eu compartilho. Isso tem a ver com misericórdia. Não tem a ver com o quanto você tem, mas é com o quanto você se compadece. E Davi nos ensinou algo extraordinário nesse instante. Ele disse: não, meus irmãos, não é assim. Foi Deus que nos deu, foi Deus que nos guardou. E nós vamos repartir em partes iguais. E a Bíblia diz que assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Sabe, tem coisas que criam leis. Por isso que eu disse para você, esse foi mais dos 5 itens, esse para mim é o mais importante. Criou uma lei, criou um precedente jurídico. A partir dali, os que iam para a batalha, para o fronte, e os que não podiam ir para o fronte, mas faziam parte do exército, tinham direito
a mesma parte no despojo. Eu quero que você aprenda isso aqui, que você entenda isso aqui. Mas tem algo mais ainda dentro desse quinto aprendizado. Chegando Davi em Ziclague, enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. E eu vou te explicar o porquê. Continua, 27. Aos de Betel, Judá era a tribo de Davi. Aos de Betel, aos de Ramote, do Negueb, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifomote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameitas e das cidades dos Queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron, e preste atenção, finaliza, e a todos os lugares em que andara Davi, em todos os lugares onde outrora andou Davi, ele e os seus homens, ele mandou, preste atenção, ele repartiu com os 200 que não foram, e ele honrou todos aqueles que tinham ajudado ele chegar até ali. Aleluia. Você não entendeu? Homens que há anos talvez tivessem ajudado a ele. Pela primeira vez Davi tinha alguma coisa do assalto, dessa batalha em que ele traz muita riqueza. Ele envia para todas as pessoas que um dia haviam ajudado ele a chegar até ali. E se a gente fosse, não que isso fosse o dízimo, mas eu queria considerar isso aqui como se fosse a parte do dízimo. Eu dou para alguém que foi maior que eu um dia. O meu dízimo pessoal, eu não dou nessa igreja. Não dou. O meu dízimo pessoal eu dou para o bispo Cirino, para o bispo Robson, para a bispa Lúcia. Porque eu não vou colocar nesse mesmo altar que eu como, o meu dízimo eu vou dar para alguém que é maior que eu. Para alguém que me ajudou a ser o que eu sou. Que me construiu, que me abriu as portas, me ajudou a chegar. Me fortaleceu no dia que eu estava fraco. Me disse: ei, você pode. É para eles que eu mando o meu dízimo. Muito ou pouco. Muito ou pouco. E aqui eu dou ofertas. Sempre dou ofertas. Mas o meu dízimo eu entrego aos que me abriram o caminho. Aos que me ajudaram a chegar até onde eu chego. Aos que são os meus sacerdotes, os meus pastores, os meus apóstolos. Quantos entendem isso aqui? Eu não como e eu não dou para os meus companheiros. Eu dou para quem é maior que eu. Então, compreenda isso aqui, finalizando, que tudo que Deus te dá, muito ou pouco, uma parte é para você compartilhar. E nisso meu coração tem se alegrado nesses dias, porque as pessoas têm sido fiéis nos seus dízimos, mesmo aquelas que não podem vir à igreja. Têm sido fiéis na sua contribuição, na sua cesta básica, na sua oferta, em tudo aquilo que Deus tem lhe dado, eles têm compartilhado. E se você não fazia isso ainda, aprenda, porque esse é um princípio de prosperidade. Dali, Davi parte para ser rei. Aqui Davi abre um dos maiores precedentes da vida dele. De general, ele se torna um fugitivo. De fugitivo, ele se torna um rei. Davi vai, mata Golias, torna-se um general do exército de Saul. É excluído do exército, torna-se um fugitivo. Naquele mesmo instante ali, para finalizar, Davi recebe a notícia de que Saul era morto. E agora, eles o proclamam um rei. Você não está entendendo o poder que tem isso aqui. Aquele dia de desgraça tornou-se o grande dia da vida de Davi. Porque o fato de Davi ter recebido a unção por parte de Samuel não significava necessariamente que ele assumia o trono de rei de Israel. Foram as batalhas que forjaram ele. Foi essa contribuição, foi essa ação que ele faz aqui nesse dia,
quando termina a maior batalha da vida dele, o maior despojo já recolhido da vida dele, a atitude dele o legaliza para ser rei. O fato de você ter uma unção não te define um líder. É sua atitude que te define um líder. São suas ações que te definem um líder. Que Deus te abençoe aí na sua casa. E que você se levante como líder da sua casa. Que você não se acovarde diante das guerras que parecem ter destruído tudo. Que vocês que estão aqui se levantem.